Nesse talk show com Eugênio Mussac, nós focamos a parte específica sobre educação, que é um dos pilares do livro A Gestão do Amanhã, né? Eu e o Salib nos dedicamos muito a construir qual que é o novo modelo de educação mais apto a formar os novos profissionais do amanhã. E o Eugênio é um professor, um estudioso, um educador. O que mais me chamou a atenção no talk show, na conversa que eu tive com o Eugênio, foi sobretudo a sua visão essencial, da educação essencial. Ele traz reflexões sobre Freud, ele traz reflexões sobre Sócrates, que estão mais atuais do que nunca. Essas reflexões é o que eu chamo a sua atenção e que seguramente, ao tomar contato com elas mais o conteúdo do livro, vai despertar um pensamento importante o seu, uma análise relevante a respeito dos caminhos da educação mais aptos a lidar com a complexidade do mundo atual. Vale muito a pena assistir essa entrevista. Olá, meu nome é Sandro Magaldi, junto com meu amigo José Salib Neto, somos autores do livro Gestão do Amanhã. Um dos projetos que nós desenvolvemos para essa obra foi buscar ter uma outra linguagem, além da edição impressa, uma linguagem em vídeo, onde pudéssemos apresentar a visão de outros protagonistas, protagonistas do contexto nacional, uma galera da pesada que está fazendo a história aqui no Brasil sobre temas correlatos ao livro. Dessa forma, você tem aqui em vídeo um complemento aos conceitos que apresentamos com convidados para lá de especiais. E hoje, esse nosso papo, nós vamos dar um enquadramento mais específico em educação. E eu tenho aqui comigo, tenho a honra de ter como convidado um grande amigo, um dos maiores pensadores do mundo da gestão do Brasil, né? Os seus estudos, via de regra, trabalham no contexto da cultura organizacional, liderança, relações de confiança e, como eu disse, é um dos mais reconhecidos palestrantes e professores aqui do Brasil, meu amigo Eugênio Mussac. Eugênio, é uma honra tê-lo conosco nesse projeto tão especial. Sandro, honra minha, prazer muito grande, eu sou apaixonado pelo tema. Sem dúvida. Aliás, vocês colocam logo no título do livro duas dimensões, né? Gestão e futuro. Exatamente. Gestão do amanhã. E aí, meu amigo, eu já queria começar a nossa conversa aqui explorando esse tema. Você é um grande estudioso do ambiente corporativo e as relações de aprendizado, né? Talvez aqui no Brasil um dos pioneiros com essa profundidade. Como você vê as nossas questões atuais relacionadas à educação e, mais especificamente, como as organizações estão preparadas e preparando seus executivos para essa gestão do amanhã? Perfeito. Bom, uma pergunta bastante abrangente. Sem dúvidas. Vamos tentar aí decodificar um pouquinho, né? Primeiro nós temos as questões da educação. É impressionante como sempre que se fala na construção de um país melhor, quando se fala em termos mais justiça social, mais emprego, mais segurança, mais saúde, enfim, mais tudo, o pano de fundo sempre será o tema educação. Sem dúvidas. Você percebe que isso está no discurso dos políticos, está na preocupação dos empresários, né? Está nos estudos dos sociólogos. Não é possível a gente imaginar um país que tenha futuro e que não esteja fazendo a sua lição de casa em termos de educação em absolutamente todos os níveis. Todos os níveis. Todos os níveis. Vamos começar lembrando o seguinte. A educação no Brasil se divide em 3 graus, 3 níveis, 3 ciclos, que é o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Perfeito. Que nós costumamos também chamar de 1º grau, 2º grau e 3º grau. Hoje, nós também chamamos atenção para o 4º grau. Exatamente. O 4º grau que não é oficial, porque a gente sabe muito bem de quem é a responsabilidade. Se a gente puxar para as responsabilidades governamentais, o ensino fundamental é a responsabilidade do município, o ensino médio do Estado e o ensino superior da União, né, com as universidades federais, né? Ainda que haja universidades estaduais também, e claro, as particulares. Mas de quem seria a responsabilidade
do quarto grau, Sandro. Sobrou para a iniciativa privada, não? Eu diria que sobrou para a iniciativa privada consciente e sobrou também para o indivíduo. Para o indivíduo, não há dúvidas, não há dúvidas. Que é a história de que hoje, no momento em que você parar de se aprimorar de alguma forma, fazendo cursos, participando de congressos, de simpósios, lendo livros, não só na sua área específica, mas livros em geral, até de cultura geral, livros como o de vocês, que é um livro que traz uma luz. Quem parar de fazer isso começa a andar para trás, sabe? O passo do caranguejo. E o problema é que a pessoa às vezes não se dá conta disso. Não se dá. Exato, não se dá conta, Sandro, e começa a transferir a responsabilidade. Exatamente. Quer dizer, a culpa é ele perdeu o emprego, ou não consegue mais fazer negócio, não consegue ser promovido, por culpa do mercado, por culpa da economia, por culpa da empresa. Né? Ele não assume. Isso não é? Você não sente isso? Totalmente. Eu creio que isso também, né, Eugênio, faz parte dessa transformação social, né? Porque da mesma forma, a minha geração e as gerações anteriores estavam acostumados a delegar isso para as organizações, né? Delegar totalmente seu desenvolvimento, né? Então, à medida que há essa transformação, muitos não se deram conta da necessidade do seu próprio protagonismo, né? Exato. Você sabe, você falou um pouco sobre mim agora há pouco, e eu sou basicamente uma pessoa ligada à educação, né? Sim. Mais do que ligado ao mundo empresarial, sou ligado à educação. Sem dúvidas. Só que eu tenho trabalhado nos últimos agora quase 20 anos muito fortemente com educação corporativa. Sim. Né? Ajudando empresas a criarem os seus programas, as suas universidades corporativas, né? Enfim, fazendo várias intervenções. E apesar de ser um profissional ligado à educação corporativa, eu costumo dizer o seguinte, que a empresa não tem a obrigação de desenvolver as suas pessoas, mas tem a obrigação de oferecer os meios para que as pessoas se autodesenvolvam. Muito interessante esse conceito. Quer dizer, por meio desse conceito, você assume a responsabilidade da organização, mas o protagonismo do indivíduo. Perfeitamente. E, infelizmente, né, com as nossas políticas, às vezes erradas, você sabe que no Brasil, algumas empresas que investiam em suas pessoas foram penalizadas por isso. Sem dúvidas. Porque os funcionários começaram a pedir adicional, hora extra. Virar direito adquirido pelo investimento em universidade, em MBAs, por exemplo, isso foi muito usual. Isso antes da reforma trabalhista, que felizmente aconteceu, às vezes penalizava empresas. Sim. Né? Então, que país é esse? Que uma empresa é penalizada porque dá oportunidade para o seu funcionário se desenvolver. Olha que paradoxo, né? Eu diria que uma loucura, não é nem um paradoxo. Sim. Então, isso é algo que a gente está assistindo, assim, uma pequena mudança em todos os setores. Acho que o governo já fez a sua parte com a reforma trabalhista, está fazendo a sua parte com a reforma da educação, ainda muito tímida, mais no ensino médio, né? Mas principalmente nas empresas e nas categorias profissionais. Né? Acho que está começando a haver esse esclarecimento e acho que o livro de vocês vai ajudar muito. Eventos que vocês participam, que eu já vi, vão ajudar muito nesse sentido. Cara, não dá para parar de estudar. Não dá. Não dá. Nós estamos na sociedade do conhecimento. Nós temos aí a 4ª Revolução Industrial, que mostra quanta transformação está acontecendo, está começando a acontecer nas profissões. Quantas profissões vão simplesmente desaparecer? Você sabe melhor que eu. Sabe? Você sabe que um dos temas que nós abordamos no livro é justamente o pano de fundo dele é a 4ª Revolução Industrial. Sim. E nós falamos sobre como estão perecíveis as competências e as posições, né? Curiosamente, essa semana eu estava num espaço de coworking, onde chegou uma pessoa que ela era... Eu esqueci a nominação dela, mas é como se fosse uma gestora da comunidade do coworking. Eu estava falando com a pessoa que gerencia o coworking, a prefeita. Eu estava falando com a pessoa que gerencia o coworking e falou, Sandro, foi muito difícil encontrar esse perfil, sabe por quê? Essa posição não existia. Quantas posições não existem mais? Aí eu venho uma questão para você, que para mim é a mais instigante. O nosso sistema educacional não está preparado para preparar as pessoas para posições que sequer existem. Claro, exato. Como a gente compatibiliza essas demandas?
né? Você sabe que ontem eu vi uma posição que não é possível, mas faz sentido. É o gestor do lixo eletrônico. Não é do lixo físico. Não, é do... É do lixo armazenado Armazenado. eletronicamente. Se você pegar o seu celular, tem muito lixo nele. Sim. No meu, nos nossos computadores. Imagina uma organização. Agora, imagina uma organização, quanto que está ocupando de espaço, né, coisa que não tem mais utilidade, que é garbage mesmo, que é lixo. Cara, sabe que existe agora um sujeito que é especialista nisso? É uma especialidade dentro da TI, evidentemente, a função dele é deletar o que não interessa e abrir espaço. Quer dizer, cara, olha só que mundo Eugênio, é esse. e aí a gente traz essa perspectiva, né? É inegável que os modelos educacionais devem migrar para uma perspectiva mais orientada ao indivíduo, para que ele possa desenvolver reflexão crítica, para que ele possa desenvolver métodos de resolução de problema, independente do conhecimento técnico especializado, não é isso? Na realidade é isso mesmo. Eu acho que o conhecimento técnico não será abandonado. De forma alguma. Perfeito, muito Agora, bem colocado. A tendência maior é aquilo que eu chamo de uma conexão sinérgica entre competências de categorias diferentes. Muito bom. Sabe? Porque às vezes você ouve falar de um sujeito que é absolutamente genial em uma determinada atividade, ele sabe fazer como ninguém aquilo, e no entanto a carreira dele não decola, a empresa não vai bem, ele não consegue espaço. Por quê? Porque ele, nas outras competências que são necessárias para potencializar ele é um analfabeto. Sim. E não só ele é um analfabeto, como ele não se dá conta que ele poderia, por exemplo, delegar para outro. Assim, um exemplo simples. Um brilhante chefe de cozinha, um cozinheiro absolutamente maravilhoso, não será necessariamente um bom dono de restaurante. Não há dúvidas. Porque ele pensa que o restaurante se define a partir da sua cozinha, e não é verdade. A cozinha é um elemento essencial, mas o salão também, a gestão também, a comunicação. Então, esse conjunto de competências. São outras né? competências. Então, isso a gente percebe que está começando a acontecer hoje nas escolas de modo geral, assim, até nos cursos técnicos. Né? Nos cursos superiores, alguns deles estão abrindo, né, para outras áreas, porque você fica muito limitado. Né? Você sabe que eu estudei medicina na minha primeira formação, e a gente costuma falar que o médico sofre de um mal chamado sequestro intelectual. Porque aquilo que ele estuda, né, medicina é uma ciência tão complexa, tão difícil, que exige tanto do profissional, que parece que toda a inteligência dele é sequestrada por aquilo. Ela é dragada. Ela é dragada. E falta inteligência para o resto. Então ele acha que a gestão é simples, que relacionamento... Que interessante, cara. Né, porque ele acha que o difícil mesmo é onde ele tem que colocar o seu... É na tecnicidade. Então, isso eu acho que é uma coisa assim do futuro. Ou seja, nós vamos criar, a intenção das escolas do futuro é criar um cidadão um pouco mais holístico, assim, mais inserido no mundo. Né? E você sabe que eu particularmente estou extremamente interessado sobre isso, não só por causa do meu trabalho, mas também como pai, né? Sem dúvidas. Porque eu tenho filho pequeno. Sim. E eu tive uma oportunidade, ganhei da vida uma oportunidade espetacular, que é o fato de ter filhos grandes e agora ter um filho pequeno. Bem pequeno. O Eric. Então nós estamos muito, eu e a mãe dele, a Luciana, minha mulher, enfim, nós estamos sempre muito interessados que tipo de escola que ele vai. E nós estamos assistindo um movimento bonito agora, que é o surgimento de muitas escolas novas, escolas com uma proposta de uma visão mais global, né? Não só global no sentido de globalização, mas global no sentido de culturas, de outros conhecimentos, dar oportunidade para o menino. Porque eu mais que você, Sandro, mas nós dois fomos vítimas de um modelo educacional que cobrava que a gente soubesse quais são os afluentes da margem esquerda do Rio São Francisco. Sabe? Não, nós fomos, não há dúvida. O nosso sistema todo foi... E aí que é uma questão interessante para a gente refletir, discutir aqui, né, Eugênio? Eu sempre menciono isso, no livro a gente comenta sobre isso, até me referencio, no livro nós nos referenciamos a uma frase do Jorge Paulo Lema, uma passagem do Jorge Paulo Lema, que é curioso, né? Porque ao longo de toda a nossa trajetória acadêmica nós somos cobrados por não arriscar.
decorar, não tomar risco, porque numa prova você não pode tomar risco, você tem que responder stricto sensu aquilo que está escrito ali, decorar. Isso. E quando nós chegamos no ambiente corporativo, quando a pessoa chega no ambiente corporativo, ela é instada a tomar risco, a ser flexível, a inovar. Quer dizer, de alguma forma, nós temos que mudar o fluxo desse processo de aprendizado, né, Eugênio? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que, na verdade, isso que você acabou de dizer vai muito assim. A escola quer que a gente dê respostas. E a resposta tem que ser aquela resposta que a escola... O afluente dos rios. Exatamente. Não pode errar. Não pode errar, né? Não pode dar uma resposta que não é a resposta que o teu professor daria. Exatamente. Porque se você sair fora do script, você não foi um bom aluno e você certamente será reprovado, né? Agora, você vai para o mundo real e o mundo real quer que você encontre novas respostas. Novas respostas. E mais do que isso, que você faça novas perguntas. As perguntas certas. E nós nem sequer fomos preparados para fazer perguntas. Esse é o ponto. Você sabe que isso é uma coisa que me intriga um pouco, porque nós nascemos, Sandro, naturalmente curiosos. A criança é curiosa. Eu vejo por meu filho pequeno. Ele quer saber por quê. Por quê, o quê, quem, né? Principalmente o porquê. Por que isso, por que aquilo. E quando você dá uma explicação para ele, você também é pai, Sim. Sua esposa é psicóloga, Sim. Você dá uma resposta, bom, isto porque aquilo, ele quer saber por que aquilo. E assim vai emendando um porquê no outro. Dizem, isso o que eu vou falar agora é uma brincadeira, mas dizem que a criança só fica satisfeita depois do sétimo porquê respondido. Só que nós não chegamos até o sétimo. Ela nunca tá... Não chegamos porque tem uma hora que a gente não tem mais respostas e a gente dá evasivas, ou a gente sai com aquele famoso porque sim. Não é? Porque sim. Porque sim, em geral a resposta que vem dele é porque sim, não é resposta. Né? Mas o fato é que a criança faz pergunta, porque claro, ela chegou agora, está conhecendo o mundo, ela quer saber das coisas. Né? E o adulto coíbe, ele vai destruindo. Aí ele entra na escola, aí veja o que acontece na escola. O clássico desse modelo que nós fomos vítimas. Aluno que faz muita pergunta atrapalha a aula. Exatamente. Porque o professor tem uma coisa chamada conteúdo programático. Tem que passar. Ele tem que passar aquela matéria agora, porque na aula que vem tem outra matéria. Então, se o aluno começa a questionar, fazer perguntas, está atrapalhando, e ele costuma dizer, olha, isso aqui você não precisa saber, fica quieto, eu sei o que você precisa saber, não atrapalha a aula. Então, segundo corte, aí você entra na empresa. Aí você quer saber de tudo, quer saber por que aquilo está sendo feito daquele jeito, você questiona, você quer saber o que o outro departamento do lado está fazendo, você quer questionar a estratégia e tal, e o teu chefe diz, olha, você fica na tua, quer um conselho, quer crescer aqui na empresa, fica na tua, faça o que te mandam e tudo mais. Então existem várias instâncias em que a nossa curiosidade natural começa a ser cortada, não só a curiosidade, mas também aquilo que eu chamo de transgressão, que é absolutamente necessária. Veja, transgressão não é contravenção. Contravenção é contra a lei. Transgressão é querer fazer diferente. Né? Que eu vejo o meu filho fazendo diferente. Ele quer saber por que aqueles dois objetos brilhantes, decorativos, coloridos, bonitos que estão em cima da mesa de centro, por que eles estão naquela posição, por que eles não estão nesta posição. Ele quer tentar fazer isso. O problema é que às vezes ao tentar fazer isso ele derruba e quebra. Por isso a gente não deixa ele mexer. Não é? Mas isso é transgressão, é querer mudar o mundo. E eu vejo que a curiosidade natural, né, e a transgressão criativa são a base da criatividade. Perfeito. E a criatividade é a essência da inovação. Aí as empresas querem cultura de inovação, querem executivos inovadores. Mais flexíveis. Flexíveis, com novas ideias, com nova visão, pensando fora da caixinha. Mas nós não fomos preparados para isso. Exatamente. Aí dá um curto-circuito. Dá um curto-circuito e gera infelicidade, burnouts, etc. E agora, para a gente colocar um elemento mais dramático nisso tudo, é que nessa chamada quarta revolução industrial, nessa nova sociedade, esses predicados, né, flexibilidade, capacidade de fazer perguntas, que inclusive nós citamos isso no nosso livro,
capacidade de pensar fora da caixa, eles são absolutamente requeridos e mandatórios, porque as transformações são muito violentas e rápidas, né? Então, diferente até de um contexto de 10 anos atrás, talvez, onde a velocidade das mudanças não era tão rápida, agora realmente não há mais alternativa, né? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E o que a distócia que existe é que existe uma consciência de que é necessário gerir desta forma, evoluir permanentemente, aceitar mudanças e promover mudanças, mas fica no nível da consciência. Eu vou falar agora uma coisa meio psicanalítica, você conhece mais do que eu, psicanálise, que quem manda no nosso comportamento não é o nosso consciente, é o nosso inconsciente. Né? E que são os nossos hábitos, as nossas crenças, o nosso modelo mental, que está arraigado na gente. Às vezes a gente então diz assim, não, eu entendi, eu acho que isso é mesmo necessário, e na hora que você vai fazer, você faz diferente. Por quê? Porque você tem um outro você dentro de você, sobre o qual você não tem controle, Sandro. Então Como sair dessa armadilha, meu amigo? Como sair dessa armadilha? Uma boa questão. Quantos vídeos como este, quantos livros como este nós escreveremos para começar a encontrar o fio desse novelo. Mas eu diria para você que há saída, sim. E eu voltaria um pouco na história da psicologia moderna, né? O primeiro que começou a falar sobre isso foi Freud, né? Nós sabemos, quando ele explica o aparelho psíquico e diz que nós temos o consciente e o inconsciente, né? E que o inconsciente é que de fato define o nosso comportamento. Né? E aí, daí ele cria, né? Cria a psicanálise, né? Me lembro quando ele, naquela famosa conferência que ele fez nos Estados Unidos, na única viagem que ele fez à América, ele começou a palestra dizendo: "Eu vos trouxe a peste", que era uma coisa nova. Basicamente ele disse, olha, você não se manda, que manda em você é um outro você que mora dentro de você, e você não tem controle sobre esse outro você, que é o inconsciente. Mas ele apresentou uma alternativa, uma solução, que foi a psicanálise. A psicanálise. Né? Quer dizer, a psicanálise, eu acho que, puxa, se alguém está aqui nesse momento nos assistindo, eu sou um fã, eu acho que quem puder, quem tiver oportunidade, quem tiver tempo, quem tiver recurso, porque é caro, né? Psicanálise é uma coisa que ajuda muito. Agora, eu vou cometer aqui uma pequena heresia, que vai ficar gravado, né? Isso é uma coisa que me preocupa. Sério? Vai te perseguir. Vai me perseguir provavelmente no resto da vida, que eu vou dizer que o nosso velho e querido Freud cometeu um erro. E o erro de Freud foi ter desconsiderado o poder da educação como elemento de transformação. Ele achava que a única forma de mudar a pessoa seria a partir da psicanálise. No entanto, na época dele já havia Piaget, e Piaget gritava pelos pulmões, mas Freud não escutava, porque Piaget era um menino, era um garoto, não tinha a relevância que tinha Freud. E ele dizia, não, tem a educação também tem um poder modificador. Então, eu diria que nós temos então, segundo essa tese que você desenha para nós, duas perspectivas bem claras que se entrelaçam, né? O autoconhecimento como uma perspectiva de aprendizado, a psicanálise contribuindo para esse autoconhecimento, né? Transformação, e a educação como ferramental para isso, né, gente? Claro. E é a educação onde nós temos a possibilidade de atuar proativamente, sobretudo como líderes das organizações, correto? Claro, porque a educação saiu do ambiente das escolas formais, né? Está em todos os lugares. Quarto grau. Nesse momento. Esse seu conceito do quarto grau é muito interessante, né? Porque o quarto grau, ele de alguma forma é aquele da libertação, só que é uma libertação que traz consigo a responsabilidade. Sim. Tem que ir atrás fazer. E aí você, como você disse, você tem hoje internet, você tem conteúdos diversos disponíveis a todos, né? Sim. Hoje o acesso à informação já está democratizado. Já está democratizado. Não é? Agora depende da pessoa ter a proatividade de Meu amigo, para a gente encerrar essa conversa deliciosa aqui, você, como você disse, você é antes de tudo um educador que há 20 anos tem se dedicado também
a militância dentro do ambiente corporativo, né? Qual é a principal referência que você daria hoje, em se tratando dessa transformação, para o líder, né? Para o líder empresarial que está lá à frente do seu negócio, refletindo sobre, peraí, como eu faço, né, para ter um ambiente onde os meus colaboradores possam aprender mais, trocar com a organização e transformar a organização numa organização mais apta a esse novo mundo? Qual a referência? Qual que é o conselho, referência, sugestão? Qual conselho que você daria para um CEO que lhe perguntasse isso, por exemplo? Perfeito. Eu fico buscando exemplos recentes, né, que são, claro, muito importantes, mas eu tenho também uma tendência a voltar no tempo e lembrar de algumas coisas fantásticas que foram ditas há tanto tempo atrás e que nós parece que esquecemos. A gente podia falar de Sócrates, não é, que foi talvez o primeiro grande educador e que começou certo, né? Quer dizer, o primeiro passo que ele desenhou para a educação foi um passo certeiro, né? Sócrates se baseava em dois princípios, na ironia e na maiêutica, onde ironia não é sinônimo de sarcasmo, nesse caso é sinônimo exatamente de curiosidade. Né? De você fazer perguntas, né? E o segundo é a maiêutica, que é a arte de dar à luz, né? A sua mãe era parteira e ele um dia falou para a mãe dele assim: mãe, sabe o que eu percebi? Que não é você que faz o parto, que quem faz o parto é a própria natureza, é a mãe, é o útero que se contrai, até o esforço do neném. A tua função é impedir que o neném caia no chão. Eu não sei o que a mãe dele disse. Achou disso, mas ele comparou, e ele tinha razão, né? Porque quantas pessoas nasceram no mundo sem parteira, sem obstetra, né? Porque a natureza se encarrega. Só que ele traz esse conceito para o mundo da educação e diz o seguinte: olha, a função do professor, do educador, da escola ou do líder é facilitar o processo da aprendizagem, né? Que é o que a parteira faz, o que o obstetra faz. É facilitar, é fazer com que não haja intercorrências, né? Porque nascer é natural e aprender é igualmente natural. Quer dizer, o ser humano é um animal que aprende, diferente de um bicho. O cachorro não aprende, o cachorro se condiciona, o que é diferente. Ação e reação. Nós temos ação, racionalização e reação, né? É bastante mais complexo. Então, essa capacidade de interpretar os fatos, de ter percepções, de fazer análises críticas antes de responder, é isso que a gente chama de aprendizado. Então, é da pessoa. Agora, é inacreditável como nós encontramos ambientes que, em vez de facilitar esse processo de aprendizagem, parece que o prejudicam. E até esse prejuízo vem daquelas pessoas que seriam, em tese, as responsáveis pela educação, pelo desenvolvimento, pelo aprendizado, né? Então, talvez, na hora que se fala assim, o que se diria para um líder hoje, né? Permita que as pessoas liberem aquilo que elas têm de melhor. Não tente enquadrá-las, enjaulá-las, limitá-las, porque nós não temos limites, sabe? Nós somos gigantes. Quando a nossa liberdade é permitida. Sem dúvida. Claro, não quero dizer com isso que não tenha que haver normas. Bordas, que não tenha que haver compliance, respeito, normas e valores, né? Normas e valores têm que ser respeitadas. Mas nós também temos que respeitar essa qualidade inerente ao ser humano, que é o de aprender, de refletir, de criar conhecimento e de abrir novas possibilidades. Fantástico, meu amigo. Meu caro, muito obrigado. Uma honra tê-lo conosco nesse projeto. Tenho dito que esses vídeos são conteúdos riquíssimos, que são parte integrante do projeto, então faz parte do meu projeto com meu querido amigo José Salib Neto. Então, quero novamente reiterar que é uma honra ter o seu conhecimento conosco e agradecer demais essa conversa repleta de insights e profundidade, num nível que nós deveríamos nos dedicar mais, eu diria, né? Eu que agradeço. Um grande abraço no Salib, a todas as pessoas que nos assistirem, e eu tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso. Gestão
do amanhã. Né? Você sabe que tem um livro do padre Antônio Vieira chamado A História do Futuro. É mesmo? Do século XVII. Século XVII, Né? E ele começa o livro dizendo o seguinte: contar a história do passado é fácil. Eu quero ver é você contar a história do futuro. E quando nós tentamos contar a história do futuro, nós estamos brincando de deuses. Olha. Mas ele propõe que as pessoas brinquem de deuses, porque ou você ignora que o futuro existe, ou você tenta adivinhar como o futuro será, ou você puxa para si a responsabilidade de ajudar a construir o futuro. Eu acho que é o que vocês estão fazendo. Que responsabilidade que você deixou para a gente agora. Não, mas é verdade. Essa é a nossa ambição. Nossa, que eu digo é nossa, minha, do Solib, mas nossa. Você no processo de educação, como um grande educador, no final do dia militou nos últimos 20 anos no ambiente corporativo só fazendo isso, né, Eugênio? Ajudando as pessoas a enxergarem esse amanhã. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado a você. Uma honra. Quero agradecer a sua presença também, o seu prestígio que você nos dá acompanhando esse projeto. Lembrando o seguinte, esse vídeo faz parte da complementariedade do conteúdo do livro impresso Gestão do Amanhã, e com ele você tem mais 9 vídeos, 9 entrevistas com personalidades, protagonistas, pensadores que estão fazendo a diferença hoje aqui no Brasil. Então eu lhe convido, acompanhe o livro, alinha conceito, alinha todo o conteúdo do livro com a história desses fantásticos protagonistas do amanhã e do hoje aqui no Brasil. Valeu? Até a próxima!